Olá, Edson, aqui da Legnet. E hoje, no Legnet Explica, nós vamos falar de como dominar as NRs sem perder a sanidade. Olá, pessoal. Hoje o tema é sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as famosas NRs, tá? Então, a gente vai passar aqui para vocês como vocês conseguem verificar todas essas normas sem perder a sanidade, porque são muitas exigências. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, vem já as NRs na nossa cabeça e são realmente muitas obrigações a cumprir, tá? Então, a gente dividiu em 6 tópicos para passar um por um, fazendo uma determinada análise e sempre pensando de como ajudar o cliente para ele se manter ali são e não perder o controle nesse atendimento legal, tá? Então, primeiro, a gente fala para começar pelo básico, entendendo o propósito das NRs. Então, o que o legislador quer com as normas regulamentadoras? A gente quer passar para o cliente que essas normas, elas são muito importantes. O cliente não tem que ter a visão que é uma legislação chata, e sim são normas que trazem muitas orientações, obrigações técnicas, extremamente técnicas, para se cumprir e evitar diminuir o máximo possível ali as ocorrências de acidentes e até mesmo multas, processos judiciais junto à empresa. Então, a gente quer justamente que as empresas entendam que as NRs são legislações para somar. Então, você entendendo esse princípio, você vai verificar que é mais uma ferramenta para você melhorar a gestão da saúde e segurança do trabalhador. Porque você não precisa ficar inventando a roda para determinados assuntos. Tá tudo lá na NR, é só entender e botar em prática. Então, primeira coisa é isso, o princípio dessas normas, o para que ela existe. Então é importante a gente frisar esse primeiro item. O segundo item é priorize as NRs que têm a ver com a sua atividade, tá? Então a gente tem lá 37 normas, é muita exigência, mas vai naquelas principais, né? A gente botou um exemplo aqui, NR1, que é disposições gerais, a gente vai ter NR5 da CIPA, NR6 EPI, NR10 elétrica, a NR12 máquinas e equipamentos, NR35 trabalho em altura. Então pegue aquelas principais e comece a analisá-las para você verificar o atendimento dessas normas. Porque às vezes você vai pegar todas ali e é muita informação. Então priorize, pega as que você considera que seriam as mais importantes e traga ela para o seu rol ali e dê prioridade para atender aquelas primeiro, tá bom? Então acho que é uma dica importante para você iniciar um atendimento das normas regulamentadoras. Outro item importante é dentro dessas normas que você priorizou, você saber quais são as obrigações. E aí começa a gente falar do Agile, que é o nosso software de requisitos legais. Então, o Agile, ele é importante porque a gente consegue entregar para você o checklist de atendimento. Então, você não precisa ler a íntegra da norma, a gente já vai separar da norma o que é importante para você. Então, eu analiso e identifico o que é realmente aplicável à sua atividade dentro daquela NR. Quais são as obrigações que você realmente precisa atender. Então, isso aí seria um checklist. Então, começou aí a Legnet te ajudar nesse trabalho de sanidade para atendimento das normas regulamentadoras. Então, o que a gente faz? Te dá já mastigado as normas, além das aplicáveis, as obrigações que realmente são necessárias serem atendidas, tá? Terceiro item,
use fontes confiáveis e didáticas. Então, é importante você acessar essa legislação de uma fonte confiável. Então, claro, nós temos lá o site do Ministério do Trabalho, mas nós temos o sistema Legnet e principalmente o Agile, que vai trazer para você muito mais mastigado, atualizado essa legislação. Então, o Ministério do Trabalho é uma fonte confiável, claro, só que você só vai ver a legislação ali, como ela foi publicada. Já no Agile, você tem um estudo por trás, feito por um consultor, que faz toda uma análise para você entender melhor o que a legislação pede, principalmente no que diz respeito ao o que o legislador quer no atendimento àquela norma. Então a gente fala da vontade da legislação. Então, quando o legislador fez, qual era a vontade da norma? Então, isso a gente deixa muito claro para abrir o seu horizonte e você entender melhor como você vai responder àquela legislação. Então, a fonte é muito importante. Uma outra situação aqui é para você criar rotinas de estudo, usando também o Agile. Então, o que você pode estar analisando é olhando lá dentro do Agile e utilizando uma ferramenta nossa chamada Insight. Então, você estuda com a inteligência artificial juntamente com um banco de dados de 33 anos de história das melhores práticas de evidência e plano de ação. Então, você pede para o Insight analisar aquela obrigação e o Insight te traz possíveis formas de evidência. Então isso aí não deixa de ser um estudo. Você está estudando possibilidades de implementar isso dentro da sua empresa. Então você vai estar fazendo análises antes de possíveis formas que o Insight vai trazer para você e com esse estudo se analisa como realmente seria a melhor prática para colocar valendo, realmente em produção dentro da companhia. Então é muito importante você criar esse estudo, essa rotina para verificar qual é a melhor forma de produção. Então a gente sempre fala, planeje mais e execute menos. Então o Insight vai servir para isso, para ajudar os nossos clientes, tá? Um outro ponto muito interessante, que é o quinto, é usar realmente a NR na prática. Nós até temos alguns vídeos no YouTube, a gente falando sobre máquinas e equipamentos, sobre EPI, sobre caldeiras de vaso de pressão, a gente mostrando na prática os equipamentos, armazenamento de inflamável, como que a gente analisa o equipamento ou a área olhando para a norma. Então, você que tem a possibilidade, trabalha numa indústria, está exposto ali àquela condição de colocar em prática, realmente faça. Então, vamos lá, analisar a NR5. Poxa, vou ver aqui como é que está a nossa comissão interna de prevenção de incidente. Vamos ver como é que está sendo executado esses planos, essas reuniões. Ah, vou ver aqui a NR6 de EPI, como é que está a sinalização da empresa, como é que está sendo a distribuição desses equipamentos, né? Como o funcionário está usando isso, o colaborador está usando isso realmente na área. Será que está sendo substituído da forma correta? Então, você consegue, na prática, estar observando o atendimento. E como você faz isso? Através de auditorias. Nós também temos esse tipo de serviço aqui na Legnet e fazemos essas auditorias no cliente. Chama de auditoria legal. Então, a gente pode firmar uma proposta apenas analisando as normas e juntamente com o nosso ponto focal, que é o cliente, analisar na área como está o atendimento de cada item e você consegue ter um raio-x realmente como está esse atendimento na área das normas. Então a gente já faz vários serviços desse, fica um trabalho muito importante, muito interessante para tomadas de decisões estratégicas na empresa. E fora que o ponto focal
do cliente, ele acaba aprendendo ali, pegando aquele know-how do consultor, que nós temos aqui pessoas de 20, 15 anos de experiência fazendo a gestão e o atendimento de requisitos legais, assim como essas auditorias. Então, o cara vai passar com certeza muita informação privilegiada para esse ponto focal e conhecimento realmente é sempre importante, agrega sempre valor para esse ponto focal. Então, posteriormente, ele vai sempre estar já implementando isso, já trazendo aquela visão para a empresa que ele pegou ali daquele consultor com essa experiência toda, tá? Um outro item importante, e é o sexto item, é ficarmos muito ligados sobre as atualizações dessas NRs. Então, a gente analisou, se a gente puxar o governo federal, né, principalmente presidência, que a gente ouve mudanças aí de partidos, né, nesses últimos 8 anos, a gente analisa que o governo anterior, quando entrou, mudou todas as NRs. Esse governo que entrou agora, ele também já fez as alterações. Então, a gente analisa que essas questões de NR também muda com a visão de cada governo. Então, um restringe mais, consolida, um outro não é que restringe, mas ele entende que precisa ter um critério diferente num atendimento, numa exigência. Então, isso acaba mudando e você precisa ficar sabendo dessas alterações e principalmente os prazos que você tem para atendê-las, porque todas elas vem a alteração e vem um período que a gente chama de vacância. Você tem uma vacância para atender aquela norma. Então, isso tudo a gente passa para os nossos clientes. Então, além de você ter informação sempre atualizada, você sabe qual prazo que você tem para atender aquela norma. E fora isso, qual a penalidade que você está passível caso não atenda. Porque o Agile, ele tem essa análise, tá? Você consegue analisar a penalidade legal e com isso definir o critério de prioridade para atender essa norma. Então, aonde ali eu vou tomar uma multa maior, vamos priorizar. Aonde eu vou ter um problema menor, a gente prioriza por último. Então, isso aí é importante, porque a gente sabe que o atendimento a essas normas, às vezes, é um valor substancial, são valores muito caros. A gente pega ali NR12, que é adequar todas as máquinas e equipamentos das empresas. A gente viu aí muitas empresas fazendo cronogramas, aí, programas de adequação e como custou realmente caro isso. Então você precisa priorizar e com a penalidade legal ajuda essa tomada de decisão. Então, com isso, espero que a gente tenha ajudado a melhorar a sanidade dos nossos engenheiros, né, que são nossos clientes, a maioria que lidam com esse requisito legal, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e gostaríamos de agradecer essa oportunidade. Muito obrigado.